Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para nosso encontro semanal de segunda-feira, para as nossas reflexões da Seara de Jesus em Budas Artes. Vamos então, meus irmãos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos todos juntos mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, do seu Evangelho e de como nós devemos nos conduzir pela vida. Que o nosso Pai Maior nos dê a sustentação que precisamos e que a presença de Jesus seja constante em nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos trabalhando ainda, com o livro Caminho Espírita. Este livro é um livro de Emmanuel, e seus amigos, espíritos diversos aqui com Chico Xavier. Hoje nós vamos falar sobre uma lição de Emmanuel, é a lição 78 do livro, estamos chegando no finalzinho desse livro já. O tema da nossa lição de hoje é Unicamente de Ti. Então Emmanuel começa a lição assim: diante do serviço do bem, não afirmes não posso e não digas nada sei. Lembra-te de que no curso dos dias, a se repetirem no tempo, cada hora pode trazer-nos sempre nova lição. Então Emmanuel está pedindo para nós lembrarmos, que quando nós estivermos no caminho do serviço do bem, estivermos diante de um trabalho no bem, que a gente nunca possa dizer assim, eu não posso ir, eu não sei fazer, para mim é difícil, para mim é complicado, mas eu acho que eu não sou a pessoa certa para fazer esse tipo de coisa. Porque ele lembra que no curso dos nossos dias, cada hora que se passa, ela vai nos ensinar uma lição. Ou seja, tudo que nós nos propusermos a fazer com boa vontade do fundo do nosso coração, nós vamos fazer com amor, Vamos dedicar amor àquela tarefa. E se a gente ficar falando assim, mas eu não posso, ou eu não sei fazer, aí a gente vai ficar na insegurança, vai ficar com medo, ou não vai fazer, ou vai fazer mal feito, porque a gente vai ter medo de nos colocarmos à disposição do trabalho. Vamos ficar sendo pessoas que estão sempre se esquivando de se colocar a trabalho, de se colocar no caminho do bem. Às vezes até sabe o que tem que ser feito, até sabe como se faz, mas fica com medo de se expor, fica com medo do julgamento do outro, fica com medo do que o outro vai dizer. E aí acaba que não faz o que deve ser feito. E há tarefas na experiência cuja solução depende unicamente de ti. Então, assim, há coisas na nossa vida que só depende de nós, não depende do outro, Então, só depende unicamente de nós. E se nós não dermos o primeiro passo, como que nós vamos conseguir chegar no objetivo do qual nós estamos almejando, Então, assim, tem coisas na nossa vida que não depende nem dos mestres do nosso caminho, que ele fala, nem dos mestres do teu caminho, nem dos amados da tua alma, nem dos conselheiros da tua fé, nem dos heróis do teu culto, nem dos benfeitores desencarnados, nem dos amigos que te rodeiam, unicamente de ti. Então, tem coisas que só cabe a nós mesmos fazermos, só nós vamos fazer, E se nós ficarmos sempre preocupados com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai falar, e não nos colocarmos de fato em ação, nós vamos ficar sempre para trás. Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, vamos supor, Mas isso só depende de mim, da minha atitude, do meu movimento. Não vai adiantar eu pedir para o outro não vai fazer isso por mim. Sou eu que vou ter que sair da minha casa, sou eu que vou ter que ir até uma instituição fazer minha matrícula, sou eu que vou ter que estudar para as provas, sou eu que vou ter que frequentar as aulas, não é? Isso é um exemplo assim bem grosseiro, mas é o que está dizendo aqui no livro, que tem coisas que só dependem da gente.
Então tem coisas na nossa vida que se nós não nos levantarmos para fazer, outro não vai conseguir fazer no nosso lugar, porque é uma coisa que depende somente de nós. Por exemplo, também cuidar da nossa saúde, né? Se nós não fizermos a nossa parte, como que o outro vai poder fazer isso por nós? Não vai, porque somos nós que sabemos qual o problema que nós temos, qual os sintomas que nós estamos sentindo, qual o médico que nós devemos procurar, não é? Então tem coisas que se eu não fizer, o outro não vai fazer por mim, até porque não pode fazer, não tem condições de fazer por mim, porque é uma coisa que depende unicamente de mim. Então, nos colocarmos em ação é nos colocarmos diante da lei do trabalho, né? Por isso nós temos as 10 leis principais, universais, né? Para que nós possamos nos movimentar durante a nossa encarnação. E uma dessas leis é a lei do trabalho. Se eu não fizer o meu trabalho para que eu tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais suave, fica difícil, porque eu não posso ficar esperando que o outro faça por mim. Porque o movimento de se melhorar, de buscar o que é melhor, de buscar a evolução tanto espiritual quanto intelectual, só depende de cada um de nós. Só depende da nossa vontade e da nossa condição de querer fazer. Nós precisamos querer fazer isso, precisamos querer fazer o nosso melhor. E isso entra dentro de uma das leis, que é a lei do trabalho, né? Nos colocarmos em movimento de nós mesmos e em movimento do outro, né? Em prol do outro, aquilo que nós queremos para nós, também devemos desejar para o outro, só que, dependendo da tarefa que se tenha a fazer, não tem como delegar para outro fazer aquilo que cabe somente a nós. E Emmanuel fala também o seguinte: a sós contigo e ao lado dos credores e devedores de tua marcha. Então, nós devemos trabalhar, né, para que nós possamos estar a sós, né, conosco mesmo e ao lado dos credores e devedores da nossa marcha. Ou seja, nós vamos trabalhar em nós, né, para que nós possamos estar cada vez melhores e trabalhar ao lado dos credores e devedores. Por quê? Porque nós precisamos nos afinizar, nos ajustar com eles, né? Diminuir os nossos débitos, não é verdade? É o chamamento imperioso da renúncia no lar. É o dever no campo profissional em que os pequenos sacrifícios gravam a ficha de tua honra. E é o necessitado a rentear contigo na via pública, suplicando-te amparo. É o amigo a quem podes pessoalmente desculpar sempre que haja uma falta a ser esquecida. É a criança que te pede um minuto de apoio. É o espírito, embora a rogar-te leve a gota de luz, através da palavra tolerante e afetuosa. Então, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar inúmeras situações para que nós possamos nos colocar a trabalho do bem, né? Então, é aquela pessoa que está necessitada em situação de rua, que nós vamos passar por ela e nós vamos poder auxiliar, né? E o que nós podemos fazer por ele, o outro não vai fazer, que a obrigação é nossa e não do outro. E se nós não fizermos porque ficamos esperando que o outro faça e o outro também não faz, então nós vamos agravando a situação do nosso irmão cada vez mais, não é? E ele fala também do amigo, né? Que às vezes procura em nós uma palavra amiga, uma palavra de apoio, né? Então, como que a gente vai se comportar na frente de um amigo que está passando por dificuldades, né? Está em necessidade de caridade espiritual, e essa pessoa vem falar conosco e a gente simplesmente não diz nada, né? Somente às vezes ouve, mas também não ouve com interesse. Então isso também faz parte do nosso trabalho no bem. Nós precisamos estar apoiando aqueles que estão ao nosso lado, né? Passando o nosso afeto, o nosso carinho, o que há de melhor em nós para ele, para que ele se sinta fortalecido e consiga então resolver as suas demandas, resolver os seus problemas, né? Apesar de não podermos fazer por ele, mas se nós apoiarmos, se nós dermos a nossa palavra amiga, o nosso consolo, ele vai se sentir
apoiado e com força para prosseguir na sua própria luta, né? E também ele lembra aqui da criança que muitas vezes pede ali um pouquinho de atenção para a gente, e a gente está no nosso dia a dia, na nossa correria, e a gente acaba que não faz isso, né? Não dá a atenção que a criança precisa naquele momento. Isso também é negligenciar o nosso trabalho no bem, né? Então, mesmo que a nossa vida esteja corrida, mesmo que o tempo esteja muito escasso, mesmo que nós precisemos sair para entregar o nosso trabalho em hora, em tempo hábil, para que a gente não sofra nenhuma represália, não custa nada nós pararmos ali 5 minutos e dar a atenção que a criança está pedindo, responder uma pergunta que foi feita, né? Passar a mão na cabeça, fazer um carinho, dizer eu te amo. Tudo isso faz parte do nosso trabalho no bem e na construção de um novo ser, né? Na construção de um ser humano melhor. Porque se mesmo na nossa dificuldade de tempo escasso, na nossa correria do dia a dia, nós tivermos a paciência de parar um pouquinho para falar com a nossa criança, dar a ela a atenção que ela necessita no momento, passar a mão na cabeça, fazer um afago, né? Falar um eu te amo para ela ali naquele momento, nós vamos estar ajudando a formação do caráter dessa criança, que ela vai perceber que mesmo a gente estando no nosso momento atribulado do dia a dia do nosso trabalho, nós paramos um pouquinho para dar atenção a ela. Então nós vamos contribuir na construção de um ser humano melhor. Porque quando for a vez dela de fazer o mesmo, ela vai lembrar, olha, mesmo meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, meu avô, mesmo na correria do trabalho deles do dia a dia, eles conseguiram parar 1 minuto para falar comigo. E isso fez toda a diferença na minha existência. E isso vai fazer a diferença nos nossos, no futuro da humanidade, né? Porque nós, há um tempo, já deixamos de interagir com os nossos queridos, os nossos entes queridos, porque nós estamos correndo com o tempo e temos que trabalhar e temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, 1001 coisa, e acabamos que deixamos a parte mais importante de lado, que é essa relação amorosa que nós devemos ter uns com os outros, e por isso talvez nós estejamos vendo tanta falta de amor na sociedade, tanta falta de companheirismo muitas vezes, em algumas ocasiões, não é? E aí a gente fica assustado quando vê esse tipo de atitude, mas a gente não reflete em como foi que nós chegamos até aqui, para nos tornarmos pessoas frias muitas vezes, ou ausente, né? Ou muitas vezes negligente em algumas situações. Então isso tudo nós precisamos resgatar essa questão da humanidade, da amorosidade, da fraternidade, né? Do companheirismo, da caridade em si, para que nós possamos ter no futuro uma sociedade mais amorosa, mais dedicada, seres humanos mais dedicados uns aos outros. E Emmanuel continua nos falando aqui, né, que não ouvideis, assim que se há programa de caridade a luzir para todos, há um apelo da lei de Deus a ti somente, para que exercites a sublime virtude com tua esposa, com o teu esposo, com teu filho ou com teu amigo, com teu desafeto ou com teu devedor. Então é isso que nós acabamos de dizer, que ele está pedindo para que a gente faça, né? Que a lei de Deus está pedindo isso para nós, né? A lei de amor e caridade, ela está pedindo isso para nós, que nós possamos ouvir esse apelo da lei de amor e caridade, possamos pô-la em prática. Porque se nós colocarmos em prática a lei de amor e caridade, nós vamos estar trabalhando para uma sociedade melhor, uma sociedade mais tranquila, mais amorosa. Não é que cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós plantarmos a nossa própria semente e formos cuidando dela, regando ela, protegendo ela das intempéries da vida, como se deve fazer, no futuro nós teremos uma sociedade transformada, né? Talvez eu ou todos vocês que estão aqui agora ouvindo essa palestra não alcance essa mudança, né? Nessa encarnação, mas no futuro nós teremos sim uma sociedade mais tranquila, mais amorosa, porque nós fizemos a base, né? Trabalhamos na base,
preparamos a terra, né? Procuramos uma semente boa, plantamos, cuidamos dela para que a árvore pudesse dar bons frutos no futuro. E isso é trabalhar a essência do ser humano, a essência da lei de amor e caridade, né? E colocando aos pouquinhos as gotinhas de luz que nós precisamos transformar dentro de cada um de nós, tirar de dentro de nós mesmos aquilo que há de melhor e passar para o outro. E assim, sucessivamente, vai se reverberando cada vez mais a corrente do bem, né? A corrente do amor. E entendendo em silêncio, ao convite celeste a que se faça o bem, que o mundo em torno espera agora unicamente de ti. Então, ele lembra aqui que a gente vai trabalhando isso em silêncio mesmo, né? Em silêncio, fazendo a nossa parte, nosso trabalhinho de formiguinha ali. Cada um de nós sabe ouvir esse chamado, a gente ouve esse chamado celestial o tempo todo, né? E nós, muitas vezes, não damos importância para esse chamado, nós às vezes deixamos isso para lá, deixamos de lado, ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. Mas não importa o que o outro está fazendo, o que importa, na verdade, é o que eu estou fazendo, não é? É o que nós estamos fazendo. Não importa o que todo mundo está fazendo, o que importa é o que nós estamos fazendo. Cada um de nós precisamos encontrar essa essência divina dentro de nós, despertar ela para que ela possa então se movimentar novamente na Terra e assim nós transformarmos de fato a nossa sociedade, as nossas famílias, o nosso próprio ser, porque nós vamos estar trabalhando na construção do bem, sempre, né? E aí ele fala assim, que isso depende unicamente de nós, né? Então, se nós não fizermos a nossa parte, ninguém vai fazer, que é uma responsabilidade só nossa. Acordarás mais tarde na beneficência divina, de coração convertido, em astro de entendimento a brilhar para a vida em sereno esplendor. Emmanuel. Então, quando nós trabalhamos na vinha do bem, né, na construção do bem, na expansão do bem, do amor, da caridade, nós vamos estar plantando, então, um caminho florido para nós, vamos estar abrindo um caminho florido para nós, porque tudo que nos espera do outro lado é reflexo do que nós estamos fazendo aqui hoje. Se nós não trabalharmos na construção do bem, nós não vamos ter, como diz Emmanuel aqui, a vida, né, a brilhar num sereno esplendor. Não brilhará a nossa vida no outro lado, porque nós não acendemos a nossa luz enquanto estávamos aqui. Nós fizemos tudo menos trabalhar na nossa amorosidade, nossa caridade, nós não praticamos a lei de amor e caridade, nós não trabalhamos a nossa reforma íntima, não nos importamos com o próximo, né? Então fizemos tudo o que era de direito que nós fizéssemos sobre a Terra na encarnação, mas não fizemos o principal, que era fortalecer a nossa vida espiritual. Cuidar para que a nossa vida espiritual se desabrochasse cada vez mais. E cada vez que nós colocamos uma sementinha no nosso caminho, uma sementinha do amor, uma sementinha da paz, a sementinha da prosperidade, a sementinha da luz, né? A sementinha da virtude para o bem. Cada vez que nós colocamos uma sementinha dessa no nosso caminho, nós vamos ter sim um caminho de florido, um caminho de paz, um caminho harmônico para que a nossa vida espiritual também seja um pouco melhor. Porque cada ação nossa na encarnação reflete a nossa vida espiritual depois. Então, meus irmãos, quando ele fala que é unicamente de ti o quê? Unicamente depende de ti a vida que você quer no futuro. Qual é a vida que eu quero no futuro? É uma vida tranquila, uma vida harmônica, uma vida cheia de trabalho, mas sem grandes dificuldades, ou uma vida onde eu não consiga nem ser dono
dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias decisões, porque não trabalhei isso anteriormente. Então é isso que conta, isso que Emmanuel está pedindo para nós. Olha, desperta, desperta, porque tudo que te espera no futuro depende unicamente de ti, depende unicamente do que você está fazendo aqui agora, depende unicamente das escolhas que você está fazendo. Lembrando que a doutrina espírita sempre nos lembra que nós temos o livre-arbítrio e que as escolhas são unicamente responsabilidade nossa, mas que as ações, né, as consequências dessas escolhas caem também unicamente em ti, ou seja, cai em cima de você mesmo que fez as escolhas, né? Cada escolha que eu faço, a responsabilidade e a repercussão daquela escolha que eu fiz vai cair sobre mim, não vai cair sobre o outro. Porque se tem unicamente de ti a chance de que você faça tudo melhor daqui por diante, também tem a chance de que tudo que você fez do contrário, que tudo que você não trabalhou no bem, caia sobre ti mesmo, unicamente sobre ti. Porque as escolhas foram suas, então a responsabilidade é totalmente sua. Então não temos como deixar de pensar que cada vez que eu tomo uma decisão, essa decisão vai refletir por toda a minha existência, né? E cada vez que eu tomar uma decisão equivocada, mais tempo eu vou demorar para melhorar na minha vida espiritual, no meu crescimento espiritual e moral. Por quê? Porque tomei uma decisão equivocada e a repercussão disso vai cair sobre mim mesma. Mas cada vez que eu tomo uma atitude que vai de encontro com as leis divinas, né? Com a lei do trabalho, com a lei de amor e caridade, com a lei de prosperidade, tudo que vai para o bem, para melhor, tanto para mim quanto para o outro que está ao meu lado, tudo isso vai reverberando também na minha vida futura. Então, são consequências. Cada escolha que eu faço tem uma consequência, boa ou má, dependendo da atitude que tomo hoje. Por isso, Emmanuel bate nessa tecla, unicamente de ti. E ele vai dizendo, né, logo no começo do livro, que cada atitude que eu tiver que tomar, cada decisão que eu tiver que tomar, terei eu mesma que fazer isso. Que não vai depender, né, nem dos meus mestres, nem das pessoas que eu amo, nem dos conselheiros da minha fé, nem dos heróis, né, do meu culto, nem dos benfeitores desencarnados, o que mais que ele fala aqui? Nem dos amigos que te rodeiam, então é unicamente de ti. Cada decisão que você tomar vai refletir unicamente em ti. E cada decisão tomada é um passo, ou para frente ou na estagnação, né? Porque nós já aprendemos também que nós não voltamos, mas estagnamos. Então nós precisamos estar sempre buscando ações no bem que nos impulsione para frente, que não nos deixe parado na estagnação do que eu gostaria ou do que eu desejaria fazer, mas sim sempre na minha visão do futuro, sempre olhando para frente, nunca olhando para trás e também nunca fazendo a comparação com o outro, porque cada um de nós estamos num estágio diferente da nossa existência. Eu com o meu tempo, né, com a minha capacidade, com o meu conhecimento, com os meus talentos, e o outro com os deles, né, com a capacidade dele, com a dificuldade dele, com o talento dele, de acordo com o que ele aprendeu até aqui. E de acordo com o que eu aprendi até aqui, nós vamos seguir o nosso caminho. Aquele que estiver mais adiantado pode ir ajudando aquele que está mais atrasado, não é? Que é o que nós fazemos sempre em relação à doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora, que cada um de nós que chega primeiro na doutrina, já aprendeu um pouquinho mais, vai auxiliando aqueles que estão chegando, né? Aqueles que estão mais atrasadinhos, mas aí logo todos estão quase que no mesmo patamar de conhecimento e de aprendizagem. E aí o que nós vamos fazer com cada um vai fazer com o aprendizado que recebeu, aí é cada um por si, cada um, como diz Emmanuel, é contigo, né?
depende unicamente de cada um de nós. Então nós vamos aprendendo, evoluindo, crescendo, botando em prática ou não botando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo aqui na Terra hoje. E nós temos a doutrina espírita como um nosso grande amparo para a nossa existência, nosso conhecimento geral e que nos ajuda, né, nos ampara sempre no nosso crescimento espiritual, somos extremamente abençoados por isso, porque nós estamos aprendendo a cada dia com os ensinamentos do Mestre Jesus e com os livros auxiliares da doutrina, como que nós devemos seguir e como nós não devemos seguir. Nós temos um amparo, né? E também tem lá no Evangelho que diz para nós que quem mais é dado, mais será cobrado. Então a responsabilidade de quem tem mais conhecimento é maior do que aquele que não tem conhecimento nenhum ainda. Então nós precisamos estar sempre, sim, desperto para o bem e para a melhora da nossa existência. E trabalhando sempre no caminho do bem, não deixando que as aparências, ou que o outro está fazendo, ou que o outro está pensando, nos impeça de fazer sempre o nosso melhor. Então, meus irmãos, nós vamos agradecendo cada vez que nós estamos aqui pela paciência de vocês em nos ouvir, em aprender um pouquinho mais junto conosco. Agradecer sempre a doutrina espírita por essa oportunidade maravilhosa de estarmos sempre juntos, aprendendo cada dia mais com lições grandiosas. Agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade, a Deus nosso Pai pelo amparo que sempre nos dá e a essa casa de amor e de luz que sempre nos recebe de braços abertos. Que a paz do Mestre Jesus acompanhe a cada um de nós durante toda essa semana e que nós possamos estar juntos sempre no aprendizado e no nosso crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos.